Isso, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, aparece em um vídeo que voltou a circular nas redes sociais nesse final de semana. É um vídeo de 2014 em que ele conta e dá risada sobre a história de um amigo, um advogado chamado apenas de Vladimir, que teria roubado um processo para ajudar um grupo de pessoas que haviam ocupado um terreno e que continuam nesse local até hoje. Essa gravação foi feita em 2014 durante uma conversa do ministro Dias Toffoli com alunos da USP aqui em São Paulo. Vamos acompanhar. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Deixa aqui comigo. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. O Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza, aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Essa gravação voltou a circular nesse final de semana e, como nós dissemos, foi feita em 2014, quando ocorreu o episódio a que ele se refere, do Vladimir, do advogado Vladimir, amigo dele. Ele era também advogado, o ministro Dias Toffoli, ainda não havia assumido a cadeira na STF, mas quando ele contou essa história aos estudantes em 2014, aí sim, já como ministro do Supremo Tribunal Federal. Algumas observações rápidas, tal. Primeiro, ele estava alterado, tomou uns gorós, como eles gostam de falar, bebeu, tá bêbado. Claramente. Segundo, ele deve conhecer, ele é de uma incapacidade absoluta, esse Dias Toffoli. Foi reprovado 2 vezes para juiz de São Paulo na década de 90. Mas ele deve conhecer a Lei 1079, de 10 de abril de 1950. O senhor sabe que a Lei 1079, 10 de abril de 1950, ele é petista, ele saiu do PT, mas o PT não saiu dele. O senhor conhece? É a Lei do Impeachment. Essa Lei do Impeachment foi adequada à Constituição de 46, porém, segundo os juristas, foi recebida pela Constituição de 1988. Essa lei 1079 teria de ser aplicada imediatamente ao senhor. O senhor não pode ficar no STF, o senhor envergonha o STF. Sabe por quê? Vamos pegar a lei aqui. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem 5 crimes. 2, o senhor, um deles, no mínimo, o senhor estaria aqui, poderia ser incluído. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O senhor é caso de impeachment. Volto a dizer, eu já disse várias vezes, se o Brasil não fosse o país do carnaval, mas fosse um país sério, o senhor não poderia ser ministro do Supremo Tribunal Federal e, no momento, preside a Suprema Corte Brasileira. Tá claro, Lei 1079, 10 de abril de 1950. Leia, artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Aí o senhor poderia dizer, não pense que o senhor é esperto, quando você vê com milho eu votava com o fubá. Na época eu não era ministro do Supremo, não interessa. Não interessa, o senhor foi copartícipe, o senhor roubaram um processo. Roubaram um processo. E o senhor fez isso. Está aqui, Lei 1079, 10 de abril de 1950, não é possível. O senhor foi copartícipe de um roubo. E o senhor preside a Suprema Corte Brasileira. É o Brasil. Lhe convido a se inscrever no canal, deixe seu like e comentário.